Giornale Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Vivacity Arquitetura. Bloco Direito, um convite. Sul Contábil, assessoria empresarial. No Bloco Direito de hoje, vamos elucidar questões relacionadas à evolução das instituições familiares na sociedade. E quem nos esclarece sobre o assunto é a advogada doutora Angélica Serdotes, mestre em Direito pela Unisc Santa Cruz do Sul, doutora em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, professora universitária desde 2001, associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e sócia fundadora do escritório Rafael Varalo, Sociedade de Advogados. Um prazer contar com sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Angélica Serdotes. Muito obrigada, Giovana. A alegria e de estar aqui hoje com certeza é minha, né? Porque fiquei muito feliz com o teu convite. Agradeço de coração por ter lembrado, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre o direito das famílias, a evolução das famílias, enfim, como hoje a família é constituída. Agradeço e sei que esse programa ele tem uma grande repercussão, então está também de parabéns por todo o teu trabalho e por toda a tua trajetória. Obrigada. Obrigada, doutora, pelas suas palavras e considerações. Doutora, qual a principal evolução das instituições familiares a partir da Constituição Federal de 1988? Giovana, eu diria o seguinte, que dentro dessas instituições familiares, que a partir da Constituição Federal estão reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição ela traz um grande marco que são as instituições, a democratização das instituições familiares a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque até a entrada em vigor da Constituição Federal de 88, no Brasil, nós tínhamos o casamento, né? A instituição matrimonial como a única reconhecida e tutelada pelo ordenamento jurídico, tendo essa segurança jurídica. Sim. E nós não tínhamos a união estável, por exemplo, sendo abarcada pelo sistema jurídico brasileiro. O que acontece? A partir da Constituição Federal de 88, né, houve essa mudança, houve outra perspectiva nessa nossa, nas instituições familiares, tanto é que a Constituição, no artigo 226, traz isso expressamente, que a família é a base da sociedade. E o Estado ele tem a obrigação de dar especial proteção. Então, quando o Estado traz a si essa responsabilidade de dar especial proteção, essa proteção realmente tem que ser uma proteção no sentido de promover a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, onde nós temos aí um princípio que abarca as famílias, né, toda a família, seja ela homoafetiva, ter esse resguardo jurídico como um direito fundamental, o direito de nós termos realmente um reconhecimento de outras instituições familiares que até então não existiam. E um ponto muito importante que eu considero é o elemento afeto. Porque o princípio da afetividade, né, Giovana? A gente conversava sobre isso. E quando a gente fala em família, o amor é um ingrediente que não pode faltar. Respeito, cuidado, amor. Só que legalmente isso não tinha uma tutela jurídica, né? A valoração do amor... O reconhecimento. Exato, Giovana. Então a gente percebe o quê? Que hoje, se nós formos fazer a título de exemplo, as uniões homoafetivas, elas têm como elemento crucial o amor, o cuidado e o afeto. E no direito das famílias atualmente, nós temos o princípio da afetividade. Então, a partir da Constituição Federal de 1988, a democratização das instituições familiares, juntamente com esse ingrediente, ou com esse elemento, ou requisito, que é o afeto, trouxe com certeza uma grande inovação e um novo paradigma para os direitos das famílias, né? Sim, pressupõe que não se deve apenas analisar a questão genética,
né? Perfeito. Deste modo, há uma valoração do sócio-afetivo, né? Do sentimento sócio-afetivo em detrimento do biológico. Exato. Assim, Giovana, o princípio da afetividade ele está dentro das relações familiares de uma forma muito intensa atualmente. E essa evolução ela veio a partir do momento em que a mudança, o centro das atenções hoje para as famílias não é nem mesmo questões biológicas, porque Sim. nós temos várias situações, né, que a gente pode vislumbrar isso. Então, podemos afirmar que o afeto está prevalecendo sobre o caráter biológico. Muitas vezes, sim. Se nós considerarmos as decisões judiciais de paternidade socioafetivo, de maternidade socioafetiva, de acrescentar sobrenome socioafetivo aos seus filhos socioafetivo, né, os filhos acrescentar o sobrenome do pai socioafetivo, até mesmo da mãe socioafetivo, nós temos isso. Ocorreu uma grande evolução realmente, né? Com certeza. E quais são as instituições familiares reconhecidas pelo ordenamento jurídico hoje? A Constituição Federal, expressamente, no artigo 226, ela prevê a instituição familiar constituída pelo casamento ou matrimonial, que é aquela instituição familiar formal que a gente tem desde, né, sempre foi, e depois reconhece a união estável. Então, a união estável seria uma instituição familiar informal, mas ela também está expressamente prevista no artigo 226 da Constituição Federal de 88, e também a família monoparental, que é aquela constituída de um genitor e a sua prole. Prole são os filhos, né? Netos, enfim. Mas os seus filhos, a mãe com seus filhos, o pai com seus filhos, nós temos a família monoparental. Então, Giovana, é curioso, né? Porque eu não sei se tu lembra, antigamente, as pessoas diziam assim, é a mãe solteira. Na verdade, a Constituição Federal, ela desmistifica isso, porque ela coloca o seguinte, mãe não é um estado civil. Com certeza que eu lembro, né? Muito usado esse termo, né? Mãe solteira. Tu lembra? Sim. Então, era do nosso cotidiano. Sim, nossos pais, nossos avós não diziam no nosso cotidiano? Exato. Tu viu que a fulana é mãe solteira? Sim. Tu viu que a fulana... Então, e aquilo era até uma coisa desabonadora, né? Para aquela pessoa, para aquela mulher. Porque ser mãe solteira era considerado algo que a sociedade não tinha uma aceitação muito boa. Era um fator inibidor. A mulher era diminuída por isso, digamos assim. Hoje não, hoje está na Constituição Federal, família monoparental. Então, mãe solteira hoje significa o quê? Na verdade, houve uma legalização desse termo vulgar, mãe solteira, para a família monoparental. É isso que a gente tem hoje. Então, não existe mãe solteira dentro do ordenamento. Sim. É família monoparental. A família, como núcleo social, passou por inúmeras modificações, né, ao longo dos últimos tempos, né, dos últimos anos. E no âmbito, então, jurídico, é preciso reconhecer essa pluralidade e as singularidades, né, de cada núcleo familiar. Perfeito. Não é, doutora? Perfeito, Giovana. É isso aí. Inclusive, nós temos a questão de que hoje, família eudemonista. O nome parece meio, né, meio assim, meio estranho. Mas para a doutrina, para os civilistas, os estudiosos do direito das famílias, e olha o termo que eu utilizo, não é o direito de família, o direito das famílias. Por quê? Porque nós temos várias instituições familiares, né? Expressamente eu mencionei aquelas três ali: casamento, união estável e monoparental. Mas nós temos por exemplo, se nós formos considerar o afeto como um elemento para a constituição das famílias, é família homoafetiva, né? Sim. Então, o respeito, o tratamento igual para tanto casal homoafetivo como para casal hétero. Então, nós estamos diante de uma realidade que a cada dia... Eu penso particularmente que o direito das famílias é o que mais evoluiu desde a Constituição Federal de 1988. Acreditamos que sim. E falando sobre esse assunto, o Conselho Nacional de Justiça de 2013 autorizou o casamento homoafetivo, né, em todos os cartórios brasileiros. E os trâmites seguem os mesmos padrões legais de um casamento heterossexual? Rapidamente, Giovana, deixa eu só contextualizar assim. Em 2011, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu
uma ação direta de inconstitucionalidade, e onde se discutia pela tutela jurídica, o reconhecimento da união estável homoafetiva. E o Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, por unanimidade, entendeu que sim, que dessa ação direta de inconstitucionalidade, que a família homoafetiva, o casamento homoafetivo, a união estável, homoafetiva, ela deve ser respeitada e foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Depois disso, em 2013, logo depois, em maio também de 2013, o Conselho Nacional de Justiça, com uma resolução de número 175, determinou o seguinte, que nenhum cartório brasileiro hoje, ou a partir daquela data, pode se negar a realizar um casamento homoafetivo. Então, se nós formos, eu estava conversando um dia desses com o Kemerich, que é ali do cartório, né, de pessoas naturais, e eu perguntei para ele como foi a procura diante dessa resolução aqui em Santa Maria. Ele disse que ele até achou que seria uma procura maior, pela digamos, a sociedade, né, pelo comportamento social, de que essas relações homoafetivas, elas estão bastante inseridas na nossa sociedade. Estão se reconhecendo, né? Exatamente. As pessoas estão começando a não ter mais aquela, buscando a sua felicidade. Exato. E os seus direitos, e os seus direitos. Reconhecidos. Então, ele disse que até surpreendeu, porque ele imaginou que talvez tivesse uma procura maior. Mas o que nós estamos aqui falando? Que realmente os cartórios, eles não podem se negar. Então, nenhum cartório do Brasil pode se negar a fazer casamento civil homoafetivo. Exato, nenhum. Então, se chegar duas pessoas do mesmo sexo no cartório hoje, ou se chegou a partir de 2013, de maio, né, por essa resolução, os cartórios, eles devem realizar esse casamento com todos os trâmites como do casal hétero. Então, não tem nenhuma diferença de tratamento. E o Código Civil ainda não tem previsão expressa tratando sobre o casamento homoafetivo, mas a resolução, então, permite. Giovana, é interessante que nós temos uma legislação civil que é bastante, digamos que desatualizada, ela já não contempla as necessidades da sociedade, porque se nós formos analisar, o Código Civil de 1916, ele vigorou no Brasil até 2003. Então, tu pensa comigo, 1916, e foi o primeiro código brasileiro, depois das ordenações portuguesas lá do descobrimento do Brasil. Então, tu pensa, até 2003, nós tivemos um código formulado e criado de acordo com uma realidade de uma época muito ultrapassada. Muito pregressa. Aí nós tivemos o Código Civil de 2003, que é uma lei de 2002, que ele também não prevê. Ele tem um artigo expresso que trata sobre capacidade para casar, que diz expressamente que o casamento deve ser entre pessoas de sexos diferentes. Então, o Código Civil, ele está ultrapassado, ele não foi alterado, não tem nenhum artigo que trate de forma oposta. Isso fazia também muito tempo, né? Aí precisou o Supremo Tribunal Federal intervir, entende, Giovana? Precisou uma ação direta de inconstitucionalidade, né? O direito, ele vem acompanhando a realidade, né, da sociedade e dos fatos. Nosso velho Miguel Reale, tu como bacharel em Direito, né? Exatamente. Tu lembra daquela, como nós tínhamos, eu acho que a gente nunca esquece, aquela... ele tinha o Miguel Reale, fato, valor e norma, teoria tridimensional do direito. Fato, valor e norma, ou seja, a sociedade hoje, as normas, elas advêm dos fatos sociais. E a partir desses fatos sociais, é preciso valorar isso e se ter um tratamento jurídico, porque a sociedade exige isso, né? Sim, ele já colocava isso com muita propriedade, né? Sim, verdade. Diante dos tempos. E quanto ao efeito prático desse matrimônio, ele tem o mesmo efeito do casamento heterossexual? Sim, exatamente, o mesmo efeito. Então, o aspecto jurídico tem esse entendimento que o princípio basilar é a felicidade. As pessoas serem felizes e terem seus direitos reconhecidos e garantidos. Giovana, o centro do moderno direito de família hoje é a felicidade. E eu não sei se tu já percebeste que nós temos o quê? O direito à felicidade como um surgimento também aí que já vem se abrindo essa possibilidade dele ser considerado um direito, né? Os novos direitos aí, o direito à felicidade. Nós temos universidades, inclusive a UFSM, com disciplinas
de felicidade, eu não sei exatamente qual é o nome da disciplina, sobre o assunto, né? Sobre o assunto, porque as pessoas hoje em dia elas estão muito em busca dessa felicidade e às vezes muito perdidas também. Mas é uma luta travada aí para que cada vez mais, né, se diminuam as resistências, né, da sociedade nesse sentido. Perfeito. Né? Concordo contigo. Doutora, para elucidar melhor aos nossos telespectadores, nos relate alguns exemplos, né, de decisões em que o judiciário se posicionou tendo o afeto como um valor jurídico. Olha, Giovana, assim, ó, tivemos, por exemplo, em 2018, uma pessoa com 19 anos de idade que descobriu que o pai que a criou até essa idade não era o seu pai biológico. A mãe havia tido um relacionamento extraconjugal e ela foi fruto desse relacionamento extraconjugal. Só que quem registrou foi o marido, Sim. que assumiu essa paternidade, e ela descobriu a filha, né, descobriu quando tinha 19 anos. O que ela fez? Ela ingressou judicialmente com um pedido de reconhecimento de paternidade biológica do pai biológico. Ela encontrou o pai biológico para fazer isso. O pai biológico veio, se manifestou no processo e disse o seguinte: eu não posso ser considerado pai da fulana porque ela já tem um pai socioafetivo. Então ele usou a socioafetividade ao contrário, né? Tipo, eu não quero, eu vou me eximir de ser o pai porque ela já teve até os 19 anos, esse é o pai socioafetivo dela. Ela não concordou com essa decisão, que foi, né, na comarca, não lembro agora a cidade de Santa Catarina, e recorreu para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu pela socioafetividade, se eu não me engano foi isso. E ela não concordou com isso, que ela queria o reconhecimento do pai biológico também. Ela foi para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, super interessante o que ocorreu, Giovana, porque o Supremo Tribunal Federal trouxe uma situação que hoje a gente chama de multiparentalidade ou pluriparentalidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, né? O pai biológico não tem como negar que ele é pai biológico, porque foi feito o exame de DNA, ele é o pai biológico. Sim. O pai socioafetivo também... É o genitor, né? O pai socioafetivo não tem como negar, porque ele teve o estado de posse de pai dessa filha durante 19 anos. Foi o que criou, deu afeto, amor, educação, cuidado. Eu sempre gosto de dizer, Giovana, aquelas brincadeiras que a gente tem, ou aqueles ditados, né, em casa: pai é quem cria. E aí nós temos o pai socioafetivo, realmente, pai é quem cria. Sim. E o Poder Judiciário com todas essas condições. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal entendeu assim, ó, olha, não dá para negar que nenhum pai é pai. Então, a decisão nossa é a seguinte: ela vai ficar no seu registro de nascimento com os dois pais e ela, portanto, tem uma mãe no registro e dois pais. Isso é multiparentalidade ou pluriparentalidade. Sim. Por quê? Porque não foi desconsiderado o afeto, não foi desconstituída aquela paternidade socioafetiva, e a paternidade biológica, como era algo que realmente não tinha como negar, o Supremo Tribunal Federal entendeu: olha, é melhor alguém ter dois pais do que ter só um pai socioafetivo diante dessa situação que nós temos aqui para decidir. Então, mas o mais curioso, Giovana, que eu fiquei sabendo, não sei até que ponto é verdade, que o pai socioafetivo, ele era de poucos recursos econômicos. E o pai biológico tinha bastante recursos econômicos. Sim. Então, o que? Ela se tornou herdeira desse pai. Claro. Né? E até para pensão, porque, se eu não me engano, ela pleiteava a pensão para custear os estudos dela. Então, ela ficou com o pai biológico e ficou com o pai afetivo, né? É uma, como é que eu vou dizer, privilegiada. É uma privilegiada. Ela tem dois pais e a lei permite isso. E a lei permite isso. E esses exemplos são bem interessantes. Doutora Angélica Serdotes, teríamos muito mais a falar sobre o assunto, mas já fica o convite para você retornar em outra oportunidade. Muito obrigada. Imagina, será um prazer. Eu agradeço a sua presença aqui em nossos estúdios, suas informações, suas considerações, bastante esclarecedoras sobre sua área de atuação. Foi um imenso prazer recebê-la aqui no programa hoje. Imagina, o prazer é todo meu. Gosto muito assim das tuas entrevistas, assisto sempre quando posso e fico muito feliz de estar colaborando de alguma forma com algumas informações para a comunidade local e regional, enfim, para todos os teus telespectadores. Obrigada, e o nosso telespectador certamente agradece todas as suas informações. Obrigada. E na sequência, você confere a entrevista com o professor
Alain Sangoi. Volto após o intervalo.